Adentre ao universo da batalha épica entre Davi e Golias, um dos relatos mais inspiradores da Bíblia. Esta história não apenas retrata o confronto físico entre um jovem pastor e um gigante guerreiro, mas também ilustra uma luta profunda entre a fé inabalável e o medo avassalador. Davi, armado apenas com uma funda e sua confiança em Deus, enfrenta Golias, cuja mera presença aterroriza os soldados mais corajosos de Israel. Este relato nos convida a refletir sobre o poder da fé e como ela pode permitir que superemos obstáculos aparentemente insuperáveis. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e inspiração. Nos vales de Elá, sob o sol escaldante que desenhava sombras longas sobre a terra árida, um silêncio pesado pairava no ar. As linhas de batalha estavam traçadas, com os filisteus de um lado e os israelitas do outro, cada exército postado em uma colina, com o vale entre eles servindo como um palco para um conflito iminente. Era uma época de guerras e conquistas, onde a força e a coragem eram a moeda de maior valor. Mas naquele dia, a natureza usual da batalha foi alterada por um desafio que ecoou através do vale, ressoando não apenas no espaço físico, mas também no coração de cada soldado. De repente, da linha filisteia, emergiu uma figura imponente, tão massiva que seu próprio contorno parecia uma aberração contra o céu. Golias, de Gate, um guerreiro cuja fama de brutalidade e força precedia sua imensa estatura. Armado com uma lança cujo ferro era mais pesado que a espada comum de um homem, Golias gritava insultos, desafiando os israelitas a enviar um campeão para enfrentá-lo em combate singular. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, seremos seus servos, mas se eu o vencer e matá-lo, vocês serão nossos servos e nos servirão, bradava Golias com uma voz que fazia o solo tremer. O desafio era claro, mas o medo era mais palpável ainda. A cada manhã e tarde, por 40 dias, Golias repetia seu desafio, e a cada repetição, o medo se entranhava mais profundamente nos corações dos israelitas. Nenhum homem em Israel se sentia à altura de enfrentar o gigante. O rei Saul, apesar de sua estatura e poder, sentia o peso da incerteza. Seus melhores guerreiros, homens treinados e endurecidos pela batalha, hesitavam, pois enfrentar Golias parecia menos uma batalha e mais um suicídio. Nesse cenário de desesperança e desespero, o verdadeiro desafio estava além do confronto físico com Golias. Estava na batalha interna enfrentada por cada soldado israelita e seu líder, uma batalha entre a fé e o medo, entre a coragem e a dúvida. E enquanto Golias continuava a desafiar, o palco estava sendo preparado para que algo extraordinário acontecesse, algo que começaria com a chegada improvável de um jovem pastor que trazia consigo nada além de uma funda e uma fé inabalável em Deus. Numa pequena vila distante do estrondo das armas e do clamor do medo, vivia Davi, o mais jovem de 8 irmãos. Filho de Jessé, Davi não era apenas um pastor de ovelhas, mas um jovem de espírito vigoroso e coração puro. Seus dias eram passados sob o céu aberto, guiando seu rebanho pelos campos verdes de Belém, e sua música, estocada em sua harpa, se ecoava entre as colinas, entrelaçando-se com o sussurro do vento. Davi, apesar de sua juventude e aparência despretensiosa, possuía uma fé profunda que moldava cada aspecto de sua vida. Era comum encontrá-lo meditando sobre as Escrituras ou em profunda oração, buscando a face de Deus nas quietudes da natureza. Essa conexão espiritual lhe dava uma serenidade incomum e uma coragem que não se baseava no poder físico, mas na convicção de que estava sob a constante vigilância de Deus. Enquanto isso, no campo de batalha, o desafio de Golias continuava a ecoar sem resposta. A notícia desses eventos perturbadores finalmente chegou aos ouvidos de Jessé, que, preocupado com seus filhos mais velhos que serviam no exército de Saul, decidiu enviar Davi ao campo de batalha, não para lutar, mas para levar provisões aos seus irmãos e trazer notícias deles. Carregando o peso da responsabilidade, mas com o coração leve de confiança divina, Davi partiu ao encontro do exército de Israel. Ao chegar, foi recebido pelo som de armas e pelo murmúrio de soldados temerosos. Enquanto entregava o pão e o queijo que trazia, suas orelhas captaram os insultos lançados por Golias, e seu coração se inflamou não de medo, mas de uma indignação reta. Movido não apenas pela preocupação fraterna mas também por um zelo ardente pela honra de Deus, Davi começou a questionar os soldados ao seu redor. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Indagou ele, sua voz carregada de fé inabalável.
A reação foi mista, alguns zombavam de sua juventude e falta de armadura, enquanto outros, observando a luz em seus olhos, sentiam um vislumbre de esperança. A coragem de Davi, alimentada por sua fé, começava a se destacar, preparando o palco para um confronto que iria ressoar através das eras. E assim, enquanto Golias continuava seu desafio, Davi, com a simplicidade de quem cuida de ovelhas, preparava-se para mostrar que a verdadeira força vem do espírito e não da estatura. No acampamento israelita, as conversas sobre Davi começaram a se espalhar como fogo em palha seca. O jovem pastor, com sua fala ardente e fé inabalável, rapidamente chamou a atenção de todos, inclusive do próprio rei Saul. Questionado sobre suas intenções, Davi expressou um desejo audacioso, e ele queria enfrentar Golias. Não há razão para temer, disse Davi ao rei, cuja armadura pesada refletia sua hesitação. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Sua confiança era tão penetrante que, mesmo diante da incredulidade dos soldados mais experientes, Saul sentiu uma faísca de esperança reacender-se. Movido pela fé do jovem, Saul concordou, embora com reservas. Tentou vestir Davi com sua própria armadura, um emblema de ferro e bronze que simbolizava a força militar de Israel. No entanto, Davi, acostumado à liberdade dos campos abertos, recusou-se. Não posso andar com estas, pois nunca as usei, declarou, escolhendo em vez disso suas simples armas de pastor, sua funda e algumas pedras lisas escolhidas do riacho. À medida que Davi se aproximava do campo de batalha, a tensão entre os israelitas era palpável. Todos os olhos estavam voltados para o jovem desarmado que caminhava em direção ao gigante. Nesse momento crucial, a história que se desenrolava não era apenas sobre um confronto iminente, mas sobre a essência da fé e coragem que transcende o entendimento comum. Se você está gostando desta narrativa emocionante, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada episódio desta e de outras histórias inspiradoras. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdo valioso que alimenta a alma e fortalece a fé. Com as pedras em seu alforje e a funda na mão, Davi avançou, não como um guerreiro adornado pela guerra, mas como um fiel servo de Deus, pronto para enfrentar não apenas um gigante de carne e osso, mas o gigante do medo e da dúvida que assolava seu povo. O vale de Elá tornou-se o epicentro de um silêncio abafado quando Davi, com nada mais do que sua funda e uma pedra, postou-se diante do colossal Golias. O gigante, adornado com uma armadura imponente e armado com uma lança que mais parecia um tronco de árvore, riu desdenhosamente ao ver seu adversário. Sou algum cão, para que venhas a mim com paus, zombou Golias, sua voz reverberando de escárnio enquanto ele brandia sua lança. Vem a mim, e darei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Mas Davi não se intimidou. Pelo contrário, sua determinação só se fortaleceu. Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, a quem tens desafiado, respondeu Davi, a fé irradiando de cada palavra. A batalha, embora parecesse desigual, era uma contenda de forças espirituais muito além do que os olhos podiam ver. Então, num movimento fluido e praticado, Davi retirou uma pedra lisa de seu alforje, colocou-a na funda e começou a girá-la acima da cabeça. Com precisão divina, soltou a pedra. O tempo pareceu desacelerar à medida que ela cortava o ar, dirigindo-se inexoravelmente ao seu alvo. O impacto foi monumental. A pedra, ungida pela fé e guiada pela mão de Deus, acertou a testa de Golias. O gigante cambaleou, os olhos arregalados em descrença, antes de cair pesadamente no solo, levantando uma nuvem de poeira. O silêncio foi quebrado por um grito vitorioso dos israelitas. Davi, com apenas uma pedra, havia derrotado o temível Golias, provando que na economia divina, a verdadeira força não reside no poder físico, mas na coragem de agir com fé. Após o colapso retumbante de Golias, uma onda de choque percorreu as linhas filisteias. O gigante, que havia sido sua muralha impenetrável e sua garantia de domínio, jazia inerte, derrubado por um jovem pastor cuja única arma era a fé. O milagre que se desenrolou no Vale de Elá não era apenas uma vitória militar, mas um poderoso testemunho do cuidado providencial de Deus. Os filisteus, tomados pelo pânico e desorientação, recuaram em desordem, enquanto os israelitas, inflamados pela coragem de Davi, avançaram com gritos de triunfo.
A batalha que se seguiu foi decisiva, marcando uma virada na guerra. Os israelitas, uma vez temerosos e hesitantes, agora lutavam com a ferocidade de leões, cada homem impulsionado pela crença renovada em seu chamado e na proteção divina. Davi, com a cabeça do gigante em mãos, não se tornou apenas um herói, ele se tornou um símbolo de fé inquebrável e devoção a Deus. Sua história se espalhou por todas as tribos de Israel e além, inspirando canções, poemas e narrativas que recontavam o feito extraordinário. A vitória sobre Golias não apenas salvou Israel de servidão, mas redefiniu o conceito de liderança e poder. Não mais seria o mais forte ou o mais armado a ser considerado o mais capaz, mas sim aquele que andava com Deus e confiava plenamente em seu poder. À medida que a poeira da batalha assentava e a vida retomava seu curso, o nome de Davi era venerado, e seu destino como futuro rei de Israel começava a se cristalizar. A fé que o guiara no confronto com Golias continuaria a ser sua bússola, conduzindo-o através de desafios e vitórias futuras. Se esta história de coragem e fé reacendeu seu espírito ou inspirou seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Junte-se a nós para mais relatos emocionantes que trazem as sagradas escrituras à vida e iluminam nosso caminho com a verdade eterna. Inscreva-se agora para não perder nenhum episódio da nossa jornada através das histórias bíblicas que moldaram o mundo.